界のみんなとつながろう Corações Unidos. Boa tarde, queridos amigos ouvintes da emissora Sakura FM. Vamos começando aqui mais uma edição do programa Corações Unidos. Quem apresenta somos nós, Ana Cristina e Haruko Ito. Tudo bem com vocês? No bloco Você Sabia de hoje, vamos falar sobre a cultura do Hanko aqui no Japão. No bloco Entrevista do Mês, teremos a participação da cidadã brasileira Marisa Pompermeyer Nakai e ela vai falar aqui sobre um pouquinho da vida dela no Japão. Ela já mora na cidade há 21 anos, não percam! O Corações Unidos está no ar nos terceiros sábados do mês, começa ao meio-dia e tem duração de 15 minutos. Temos como objetivo oferecer informações da cidade, da cultura japonesa e muito mais para enriquecer e facilitar ainda mais a sua vida aqui no Japão. O Corações Unidos é patrocinado pela Associação de Intercâmbio Internacional de Nishinomiya. この番組はポルトガル語を話す住民の方向けに生活に役立つ情報や防災についての情報をお知らせしています。今月は日本のハンコ文化について、また防災情報は地震の揺れを感じた時の行動についてお話しします。インタビューのゲストはブラジルリオグランデドスール出身で、現在は西宮に21年間お住まいのマリザナカイさんです。提供は西宮市国際交流協会です。Agora vamos entrando no bloco Você Sabia? Hoje o nosso tema aqui é sobre o Hanko, o carimbo pessoal tão utilizado no dia a dia neste país. No Japão, todas as pessoas possuem um Hanko. O imperador, o assalariado, a dona de casa, o estudante, o universitário. As palavras Hanko e Inkan são utilizadas como sinônimos, mas geralmente a palavra Inkan indica um carimbo mais formal e o Hanko costuma ser mais simples. O carimbo comum tem um formato parecido ao de um batom, com a forma de um cilindro de 5 ou 6 centímetros de comprimento, com uma base circular de 1 a 2 centímetros de diâmetro, onde está entalhado o sobrenome da pessoa. Esta base, após ser molhada com uma tinta vermelha, é pressionada sobre o documento para validá-lo. O Hanko pode ser feito de madeira, plástico ou outros materiais mais sofisticados, como pedra, cristal, etc. Hoje em dia, é possível comprar Hanko nas papelarias e também nas lojas de preço único de 100 ienes, ou mesmo em máquinas de venda automática. O carimbo é utilizado no trabalho, nas comunicações escolares, ao receber encomendas ou cartas registradas, etc. Os japoneses possuem, em geral, mais de um carimbo, em casa e no local de trabalho. Um, bem simples, para validar qualquer documento de menor importância, outro, para ser utilizado no banco, e transações financeiras, e o mais formal, registrado junto à prefeitura para transações rigorosamente oficiais. O Hanko é considerado tão importante como as assinaturas nos países ocidentais e faz parte da cultura diária dos japoneses. Porém, não são poucas as pessoas que acham que o uso do carimbo pode ser simplificado. Por exemplo, há ocasiões quando o carimbo é necessário, mesmo se você tiver um documento de identidade. Já ouvi falar uma amiga dizer que teve que comprar um Hanko na papelaria quando esqueceu seu carimbo em casa. Esta situação deve parecer estranho para os estrangeiros recém-chegados no Japão. Nesta pandemia, várias companhias iniciaram o trabalho remoto, mas muitas pessoas dizem que foram obrigadas a comparecer no escritório para receber o carimbo dos colegas e superiores nos documentos. Esta situação foi muito comentada e levou o novo primeiro-ministro Suga, que tomou posse agora em setembro, a instituir a Agência da Digitalização na sua administração. A agência anunciou novas diretrizes para eliminar o uso do carimbo pessoal na grande maioria dos trâmites administrativos e promete promover esforços nesta direção, considerando que a eliminação do carimbo contribuirá não somente para simplificar os procedimentos, mas também no sentido de reduzir contatos pessoais e manter a distância social. Neste contexto, espera-se que o uso do carimbo será eliminado gradualmente nas comunicações entre as escolas e os pais dos alunos. A maioria das comunicações através de documentos em papel serão substituídas por e-mails e aplicativos escolares. Parece que o Hanko poderá ir desaparecendo pouco a pouco dentro desta tendência para uma sociedade rancoless, mas há muitas pessoas que já estão sentindo um pouquinho de tristeza. Ter o seu próprio Hanko significa, para alguns, ser membro da sociedade, um adulto responsável, etc.
De qualquer maneira, o rancor não vai desaparecer de repente e vai continuar a ter importância, provavelmente, nas ocasiões significativas da nossa vida. Para os estrangeiros, o rancor também é requerido ao abrir contas bancárias e assinar contratos sobre imóveis, por exemplo. Neste caso, o nome talhado no rancor pode ser o seu próprio nome ou nome de família, registrado oficialmente e escrito em alfabeto ou em katakana. Deve-se ressaltar, porém, que os rancor com os nomes em kanji só podem ser utilizados nos documentos oficiais se já forem registrados oficialmente junto ao órgão competente. Agora vamos entrando no bloco Entrevista do Mês. Estamos aqui com a participação da Marisa Pompermeia Nakai. Marisa, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde. Benedita. Muito obrigada pela oportunidade, um prazer. Muito obrigada. Bom, pessoal, a gente conheceu a Marisa porque ela participou de um cursinho que teve aqui na NIA, né? Então, e ela participou de um cursinho de Ikebana, né? Isso, era um curso para estrangeiros que vivem aqui na região, né? Isso. Para conhecerem a cultura japonesa do Ikebana. Isso. E a Marisa compareceu a este evento com uma amiga indiana, certo? Isso. E nisso que conhecemos ela, mas a Marisa já mora na cidade há 21 anos e ela é do Rio Grande do Sul, né? Vinda do sul do Brasil. E Marisa, você, assim, o que você faz hoje no Japão? Como é o seu dia a dia aqui no Japão? Bom, eu sou dona de casa, fico mais em casa, cuidando hoje do meu marido e da minha casa. A minha filha, tem uma filha de 20 anos, que se formou, hoje está aí nos Estados Unidos. E eu fico mais cuidando da casa e tem eventos que eu saio na comunidade, alguns grupos que eu participo também, mas de comunidades internacionais, conhecer pessoas diferentes de outros países, ajudar algumas pessoas a conhecer a cultura japonesa, conhecer o Japão, ajudar em algumas dificuldades também, né? Não chega a ser um voluntariado mesmo, mas participo em alguns grupos da comunidade. Certo. Essa sua relação entre os estrangeiros aqui no Japão seria também uma ligação pela a sua filha, né? Ela se matriculou numa escola internacional aqui no Japão, não frequentou uma escola japonesa, né? Então, assim, nessa escola, os pais eram de vários países, certo? Então, aí que você já entrou nessa relação de ter mais amigos estrangeiros, certo? A comunidade internacional aqui da região, né? Sim, a minha filha estudou na escola, na Canadian Academy em Rhode Island, desde o princípio dos seus estudos, e a necessidade o convívio da minha filha com a comunidade estrangeira criou uma necessidade de que eu também participasse e me envolvesse mais com estrangeiros para conseguir acompanhar os estudos da minha filha, a educação dela e ter contato com esses pais e com a escola também, né? E eu acabei ficando entre as comunidades mais estrangeiras do que na comunidade brasileira em si. Certo. E você é dona de casa, cuida da família, mas também estuda hoje, não, Marisa? Olha, apesar dos meus 52 anos, hoje estou fazendo pós-graduação em psicopedagogia educacional e psicopedagogia clínica também. Resolvi estudar e está sendo muito gratificante, estou adorando muito, já era formada em letras. E isso vem só agregar em muitos assuntos que hoje são super relevantes, não só para a comunidade brasileira, mas o mundo inteiro hoje tem que ter um entendimento melhor para nossas crianças que tá tendo muita criança com problema hoje em dia. Realmente, né? Realmente, Marisa. E, né? Por que você ficou interessada a dar contínuo nos seus estudos? Eu tenho, em particular, tenho dois casos na família, um de dislexia e um caso de TDAH. E tenho uma amiga também do Panamá, que esteve aqui, que teve um filho, a esposa um ex-cônsul panamenho, teve um filho com problema também, um pouquinho mais sério. Isso começou a me despertar o interesse. E eu tive também aluninho
filho de um jogador de futebol, que eu dava aula particular para ele de português, que tinha problema também, e eu sofria muito com a situação, por não conseguir ensinar e fazer ele aprender do método normal. Ele precisava um método diferente e foi aí que eu comecei a buscar. Certo. Esse problema, mesmo no Japão, né, está sendo uma coisa muito séria. Acho que no mundo inteiro, No mundo né? inteiro, certamente. Em escolinhas normais no Japão também, o número de alunos que têm essas especialidades só vão aumentando, né? Então, numa turminha de 30 alunos, por exemplo, 10 entre eles, tem alguma coisa, uma característica diferente das outras, e tem que ter uma atenção, quem ensina essas crianças precisa de um curso especializado mesmo, né, Marisa? Porque, de um modo normal, né, meio difícil de ensinar as mesmas coisas. Na realidade, os professores também nas escolas japonesas estão sobrecarregados com muitas tarefas e eles não conseguem... É bem difícil ter um especialista, grande, né? Não podendo atender e dar apoio a essas crianças. Eu acredito que a psicopedagogia vem justamente aí para ajudar a fazer essa ponte entre professor, aluno, família, escola, para ajudar a dar um suporte, né? É um tema bastante interessante e relevante para todo mundo, né? Daqui para diante... deve ficar bem mais importante também, né? Realmente. E a gente, no nosso próximo programa, gostaríamos de perguntar para você, Marisa, qual seria o seu objetivo com isso, com seus estudos, ok? Então, a nossa conversa está muito boa, mas continua no mês que vem, ok, pessoal? Aguardem. Muito obrigada pela sua participação hoje, Marisa. Foi um Contamos prazer. com você mês que vem também. Obrigada. Bonsai Jouhou desu. Quando for detectados sinais de um iminente tremor, um alerta será anunciado na televisão e rádio e mensagens serão enviadas aos celulares e computadores. Este alerta é chamado de Kinkyu Jishin Sokuho e é emitido alguns segundos antes do tremor começar. Mantenha a calma e prepare-se contra o terremoto. O mais importante é proteger-se a si mesmo. Afaste-se de móveis que possam tombar ou de objetos que possam cair de lugares altos. Esconda-se debaixo de uma mesa ou use uma bolsa ou seus braços para cobrir a cabeça. Normalmente, o tremor inicial continua por 1 minuto, mais ou menos. Não há pressa em fechar o registro de gás ou apagar a luz. Espere o terremoto acalmar e só depois saia do abrigo para suspender o serviço de gás ou da luz. Antes de tudo, proteja-se. Bem, amigos, a nossa edição de hoje vai ficando por aqui, mas temos mais uma informação para vocês. Vamos dizer mais uma vez que a Prefeitura de Nishinomiya oferece os seguintes serviços de consulta por telefone para resolver as suas dúvidas. Para perguntas gerais sobre a Covid-19 do dia a dia, Disque 0798-26-2249 entre as 9 da manhã até as 5h30 da tarde. Para consultas médicas, Disque 0798-260567. O atendimento começa às 9 da manhã até às 9 da noite nos dias úteis e até às 5 da tarde nos sábados, domingos e feriados. E lembre-se, se tiver qualquer dúvida sobre os assuntos tratados neste programa ou outros, entre em contato com a Ania pelo telefone 0798-328674. Se você teme ter dificuldade na comunicação em japonês, este número faz a comunicação triofone, ligando a sua fala com a da Nia e o intérprete para facilitar a comunicação. Vamos continuar com as medidas de sempre para evitar a transmissão do coronavírus. Tomara que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje e voltamos no mês que vem. Uma boa tarde para todos. Tchau, tchau! 提供は西宮市国際交流協会でした。